tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa aula de hoje, dando a continuidade sobre as propriedades coligativas. E na aula passada, nós vimos a primeira propriedade coligativa, que é a tonoscopia. Que a tonoscopia fala sobre o abaixamento da pressão, né? Quando é acrescentado um volútil não solátil a uma solução, aí tende a pressão baixar. Agora nós vamos ver a chamada ebulioscopia. Ebulioscopia, ou também chamada de ebuliometria, é uma propriedade coligativa que estuda a elevação da temperatura de ebulição do solvente de uma solução. Veja bem, na tonoscopia nós estudamos o abaixamento da pressão. Aqui na ebulioscopia nós vamos estudar a elevação, o aumento da temperatura em uma determinada solução, certo? Se na tonoscopia, ao acrescentar um soluto não volátil, a pressão baixou, a temperatura que estava continuou na mesma ou aumentou? Ou baixou também? Né? Então, nós temos que, para que um líquido entre em ebulição, pronto, deixa eu falar aqui só uma coisa aqui. Ebulição. O que vocês entendem? O que vocês entendem aqui por essa primeira palavra aqui, ó? Ebulir. Ebulir. É de entrar em ebulição, né? Uma evaporação mais rápida, né? Então, para que um líquido entre em ebulição, é necessário aquecê-lo até que a pressão de vapor fique igual à pressão atmosférica, né? Para qualquer líquido entrar em ebulição, essa temperatura ela tem que ser elevada. Por exemplo, para um líquido entrar em ebulição, ele tem que chegar a 100 graus Celsius. Certo? Ele tem que chegar a 100 graus Celsius. E com isso, essa pressão de vapor, ela tem que ficar igual à pressão atmosférica, né? A pressão de vapor fica, digamos que a pressão de vapor é de 8 atm, então a pressão atmosférica também tem que estar em 8 atm, que é a atmosfera, certo? Até aí tudo bem, mas quando existem partículas insolúveis em meio ao solvente, é porque em solvente o processo é dificultado. A ebulioscopia surge então para explicar este fenômeno. Quando utiliza-se partículas insolúveis, é aquelas partículas que não foram dissolvidas na água, né? Aí esse processo vai dificultar, não vai ficar, ela não vai, a sua temperatura, sua pressão, seu vapor de pressão não vai ser igual à pressão atmosférica. Aqui, ó. Com base nisso, nós temos um cálculozinho que nós utilizamos na ebulioscopia. Assim como nós usamos na tonoscopia, temos também na ebulioscopia. A ebulioscopia, a fórmula usada é essa daqui, ó. ΔT igual a ΔTE igual a ΔTE2 menos ΔTE. O que são isso aqui, gente? Ó? O ΔTE é a variação de temperatura da ebulição, por isso que tem esse E. Esse TE é a temperatura da ebulição, e esse 2 significa que é a segunda temperatura de ebulição, é a temperatura final. Menos a temperatura de ebulição inicial, que é a primeira temperatura. Se eu tenho duas temperaturas, dois valores de temperatura, então eu tenho que subtrair esses valores para ter uma determinada variação, para ter uma temperatura X, que nós chamamos de variação de temperatura. Certo? E sempre a subtração vai ser a temperatura final
ou a temperatura 2 menos a temperatura inicial, que é a temperatura 1. Ok? Aí mostrando só para vocês o que é. O T é a temperatura de ebulição da solução. T2 é a temperatura de ebulição do solvente, né? Que quando eu subtraio essa temperatura, eu vou ter uma variação de temperatura, né? Então, sempre essa temperatura final vai ser o que? A temperatura da ebulição que o solvente evaporou. E a temperatura inicial é a temperatura que a solução que está feita a solução. Por exemplo, uma solução de água com sal. É a temperatura inicial daquela solução. Certo? Um exemplo de ebuloscopia surge no preparo do café. Quando adicionamos açúcar na água, que estava prestes a entrar em ebulição, estava prestes a evaporar, os cristais de açúcar, antes de serem dissolvidos pelo aquecimento, constituem partículas que retardam o ponto de ebulição da água, ou seja, o líquido vai demorar um pouco mais a entrar em ebulição. Quer dizer, é assim, ó. Eu coloquei a água e a massa do café, aí deixei lá ela ferver. Quando ela começou a ferver, quando ela entra em ebulição, é quando ela começa a ferver, certo? Quando ela entra em ebulição é quando ela começa a ferver. Aí eu acrescentei o açúcar para adoçar o café. Aí o que aconteceu? Esse açúcar que eu acrescentei faz com que ele retarde um pouco mais o processo de ebulição. Certo? Bem, gente, como estou dizendo aqui, como eu falei para vocês, né? Para nós calcularmos a forma de elevação, repetindo, para calcularmos a forma de evolução da temperatura, nós vamos ter que envolver aqui a molaridade, certo? A molaridade, que é o W. E vamos utilizar essa formulazinha aqui, ó. ΔTE igual a QE vezes W. Onde o ΔT é a variação de temperatura de ebulição, que nós vimos naquela primeira fórmula, como é que eu vou encontrar essa variação de temperatura. Vou subtrair a temperatura final, que é a temperatura do solvente, menos a temperatura inicial, que é a temperatura da ebulição da solução. Não foi assim? Né? O K é uma constante. Esse E significa dizer que é uma constante ebulioscópica, é uma constante da ebulioscopia, certo? E essas constantes, cada uma delas tem um valor específico. Essa constante é em relação ao solvente da solução, certo? Então, cada constante, né? Cada solvente tem um valor específico para essa constante, certo? O W, como eu já disse para vocês, é a molaridade, né? Que nós vimos que a molaridade, para calcularmos a molaridade, nós utilizamos essa formulazinha aqui, né? Ó. Nós utilizamos lá W igual a massa, W igual ao N1, que é o número de mols, não foi assim que nós calculamos a molaridade, dividido pela massa do solvente em quilo. Não é assim? Então, sempre a molaridade usa-se essa forma. Quer dizer, se na questão não vier o valor da molaridade, então nós temos que utilizar essa forma para descobrir a molaridade. Ok? E também podemos utilizar o chamado fator de correção de Van't Hoff. Que esse fator de correção de Van't Hoff, ela é representada, ela é representada pela letra I, certo? Ela é representada pela letra I.
Deixa eu colocar isso aqui melhor para vocês assim. Esse fator de correção de Van 't Hoff só aparece, só utilizamos quando nós estamos falando de ionização. É exatamente esse I. Esse I significa o que? A ionização da ebulição. Aí utilizamos, quando estamos falando dessa ionização, utilizamos essa formulazinha aqui, ó, que é em relação a Van 't Hoff, né? O fator de correção de Van 't Hoff, que é o I, pode aparecer também nessa forma, porém apenas se o soluto não for volátil presente, apenas se o soluto não volátil presente for iônico, certo? Então veja bem, utilizamos somente quando se o soluto não volátil que está presente na solução for iônico. Aí utilizamos essa forma, certo? Quem é? ΔT, que é a mesma coisa lá da variação de temperatura de ebulição, né? O K é a constante ebuloscópica, o W é a molaridade e no caso a inovação aí é o I, que é o fator de Van 't Hoff, o I, certo? Aí vamos falar um pouco sobre esse fator de Van 't Hoff. É utilizado para calcular e analisar os efeitos coligativos em soluções iônicas, certo? Esse fator Van 't Hoff, ele é utilizado para calcular e analisar os efeitos coligativos em soluções iônicas. Soluções iônicas é aquelas soluções que têm a presença de íon, certo? Que ele está havendo uma liberação de íon. Aí é uma solução iônica, né? É definido por uma reação feita entre o número total de partículas finais em relação às iniciais nas soluções iônicas. Quer dizer, ó, veja bem, essa definição de Van 't Hoff é feita entre a relação entre o número total de partículas finais e a relação iniciais nas soluções iônicas. Quer dizer, na relação de Van 't Hoff, eu vou utilizar ele quando eu tenho uma relação no número total de partículas, que esse número total de partículas é a partícula final encontrada na solução, com as soluções iônicas iniciais. Não é a que se formou depois, é a que estava antes, certo? Então, para isso, nós podemos expressar que o Van 't Hoff, que é o I, vai ser igual a uma unidade mais A, que é igual a Q menos 1. Quer dizer, uma unidade mais A, que esse A é a relação entre o número de partículas finais, né, vezes Q, que esse Q é em relação às partículas iniciais de soluções iônicas, menos 1. Por que menos 1? Porque é exatamente nas partículas iniciais que eu vou utilizar. Ok? Aí aqui, ó, o fator de Van 't Hoff é utilizado para calcular e analisar os efeitos coligativos, como eu falei para vocês. Quais são esses efeitos? Alterações das propriedades físicas, como temperatura de fusão e ebulição de solventes ao ser adicionado um soluto não volátil em solução iônica. É o exemplo do café, por exemplo. Vai fazer o cálculo exatamente de quando acrescentei uma quantidade X de açúcar no café que está sendo feito, aquela temperatura, aquela pressão, ela foi alterada. A pressão foi alterada. A sua propriedade física foi alterada. Aí usa-se esse cálculo, quer dizer que eu utilizei algum processo iônico, no caso o açúcar, e alterou a solução. Aliás, eu utilizei um soluto não volátil, que foi o açúcar, e modificou a minha solução,
que até então era uma solução iônica, certo? Em soluções moleculares, a quantidade de moléculas dissolvidas é a mesma de moléculas adicionadas, certo? Sempre que nós estamos falando de moléculas, se nós vamos utilizar 10 moléculas de açúcar, as 10 moléculas de açúcar vão ser dissolvidas. Se vamos utilizar 20 moléculas de sal, as 20 moléculas de sal elas vão ser dissolvidas, certo? E isso em soluções moleculares. Por exemplo, se adicionarmos 100 moléculas de açúcar, que essa aqui é a fórmula molecular do açúcar, C12H22O11, quer dizer, um açúcar ele contém 12 carbonos, 12 moléculas de carbono, 11 de hidrogênio, e 22 de hidrogênio e 11 de oxigênio, viu? Então, se adicionarmos 100 moléculas de açúcar na água, serão dissolvidas 100 moléculas exatamente. Quando você coloca o açúcar para ser dissolvido na água, quando você começar a mexer, todo aquele açúcar vai ser dissolvido na água, certo? Então, a quantidade de moléculas adicionadas é as que vão ser dissolvidas, na solução, ok? Aí aqui, ó, em soluções iônicas, no entanto, este valor varia, pois as moléculas sofrem dissociação iônica ou ionização, elas se separam. Um exemplo é uma solução de cloreto de sódio, que é NaCl, que é o sal de cozinha que nós utilizamos em casa. Se for adicionado 1 mol de NaCl na água, teremos no final 1 mol de partículas de Na+, e 1 mol de partículas de Na-, conforme mostra a equação de ionização do sal abaixo. Aqui, ó. Numa solução molecular, eu coloquei um recipiente de água com água 100 moléculas de açúcar. Eu dissolvi essas 100 moléculas de açúcar. Já numa solução iônica, qual é a solução iônica? A solução iônica é aquela que vai liberar energia. Vai ter uma liberação de energia. Essas moléculas, ela não vai ser dissolvida por completo, ela vai ser separada, porque vai acontecer uma dissociação, ela vai ser separada. O exemplo aqui, ó. Eu tenho, ó, o NaCl, que é o sal de cozinha, o cloreto de sódio, numa reação inicial. Na separação, ela ficou uma molécula de Na, que é o sódio, mais uma molécula de cloro, que é o solvente. Isso numa solução aquosa, viu? Uma solução com água. Então, ficou íon positivo aqui no sal e íon negativo aqui no cloro. Então, significa que em 1 mol de NaCl, o que aconteceu? Aumentou-se lá na produção aqui, ó. Aqui eu tenho uma molécula, uma solução molecular, NaCl. Quando acrescentei aqui nos reagentes, lá no produto, quando acrescentei os íons, tá aqui, ó, um íon acrescentei aqui, um íon positivo, um íon cátion e um íon ânion. O que aconteceu? Essa molécula duplicou, porque ficou 1 mol com Na, com sódio, e ficou 1 mol com cloro, formando assim 2 mols no produto. Ok? Este número de partículas finais podem também triplicar. E assim por diante, dependendo do sal utilizado, né? Ali duplicou, mas eu posso também triplicar, dependendo da quantidade de sal que vai ser utilizado. Assim, a relação feita entre o número total de partículas... O número total de partículas foi quem? Foi 2 mols. Em relação às iniciais de soluções iônicas, é o fator de Van 't Hoff. Quer dizer, ó, o número de partículas finais foi 2. E a inicial foi quanto? Foi 1.
Então, isso daí é que é o fator de Van't Hoff, né? E como eu disse para vocês, ó, o I, que é o fator de Van't Hoff, representa o que? O número total de partículas finais pelo número total de partículas iniciais. Levando para o exemplo do sódio lá, do NaCl, o número de partículas total, total de partículas finais foi quem? Foi 2 mol. Foi 2 mol. E qual foi o número total de partículas iniciais? 1 mol. Porque no início só tinha 1 mol, que era o cloreto de sódio, só tinha 1 mol. No final, esse cloreto se duplicou, ficando 1 mol para o sódio e 1 mol para o cloro, formando 2 mols. Ok, gente? Espero que tenham entendido aí, viu? Qualquer dúvida, pode me chamar no privado para a gente tirar essas dúvidas, tá certo? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Digamos que você possui as seguintes amostras. Água pura, solução aquosa de glicose a 0,2 mol por litro, né? E solução aquosa de glicose a 0,4 mol por litro. A ordem crescente dessa temperatura de ebulição dessas amostras é dada por... Eu quero saber qual vai ser a ordem crescente de temperatura dessas ebulição, para elas evoluírem, o que vai evoluir primeiro? Se é água pura, se é a glicose a 2 mol, 0,2 mol, ou se é a glicose a 0,4 mol, certo? Aí aqui eu tenho, ó, aqui eu tenho o número 1, certo? Aqui eu tenho o número 2. E aqui eu tenho o número 3. Eu quero saber desses três, na ordem crescente de temperatura de ebulição, qual é a ordem crescente de temperatura dessa ebulição. Certo? Aí então, a ordem vai ser 1 vai ser maior do que 2, que o 2 vai ser maior do que 3. A ordem de ebulição, a ordem de temperatura da ebulição. A B, o 3 vai ser maior do que 2, que o 2 vai ser maior do que 1. A C, o 3 vai ser menor do que 2, que 2 vai ser menor do que 1. A D, o 1 vai ser menor do que 2, que 2 é menor do que 3. E a alternativa é 1 é menor do que 3, que 3 é menor do que 2. Então, quero saber a ordem crescente. Veja bem aqui, ó. Eu quero saber a ordem crescente de temperatura de ebulição. A ordem crescente. A ordem crescente é o quê? Do menor para o maior. Não é assim? Ou não? É do maior para o menor. No caso de temperatura, o que vai acontecer? Bem, a alternativa D aqui, a ordem crescente, ela vai seguir, não é que vai ser do maior para o menor a ordem crescente, ou do menor para o maior. A ordem crescente que eu estou dizendo aqui vai ser de números, né, que vai ser crescente. Então, a ordem crescente de ordem de números é 1, 2 e 3, e não 3, 2 e 1. Se fosse 3, 2 e 1, seria decrescente. Então, se a ordem crescente é 1, 2 e 3, então as alternativas vai ser... Eu vou descartar a que não pode ser. Por exemplo, eu vou descartar essa e vou descartar essa. Vai ser uma dessas três, porque eu tenho que seguir a ordem crescente, que é os números 1, 2 e 3. Ok? Aí agora, como é que eu vou saber? Eu quero saber a ordem crescente de temperatura de ebulição. Como é que eu vou saber quem vai evoluir mais rápido ou menos devagar? Vai devagar. A alternativa correta vai ser a alternativa D. Onde a alternativa D diz assim, ó, que o número 1 é água pura, é menor do que o 2, que é a solução glicose,
a 0,2 mol. Certo? Então, quer dizer que a água pura, ela é menor do que a glicose a 0,2 mol. Então, ela tende-se a evoluir com um pouco mais de rapidez. Demorar um pouco mais de rapidez. A água 2, o número 2 é menor do que o número 3, que é a solução de glicose. Então, nós temos que, o que? Veja bem, quanto maior foi a sua concentração, a quantidade de partículas de glicose, que é o soluto não volátil, dispersa no solvente, que é água pura, maior será a temperatura de ebulição. Então, o que eu quero dizer, gente? Ó, quanto maior for a concentração, no caso aqui nós estamos usando glicose, quanto maior for a concentração de glicose que nós utilizarmos na água pura, maior será a temperatura de ebulição nessa solução. Quer dizer, mais tempo ele vai ter que levar para evaporar. Então, por isso que eu disse aqui que 1 é menor do que 2. Quer dizer, como aqui só tem água pura, então ele vai evaporar mais rápido que a solução 2, que tem glicose a 0,2 mol. Certo? E como? E o 2, que o 2 é menor do que 3. Por quê? Porque o 2 tem uma quantidade de açúcar menor do que a do 3. Aí, então, o 2 vai evaporar um pouco mais rápido do que a solução 3. Entenderam? Aí poderia surgir a pergunta, mas professor, e por que não poderia ser a alternativa B? 3 maior do que 2, 2 maior do que 1. Porque eu estou dizendo aqui que eu quero a ordem crescente. Então, a ordem crescente é o quê? É dos números menores até o número maior. 1, 2, 3. Fosse decrescente, então seria do número maior até o número menor. 3, 2, 1. Mas não é o caso, é a ordem crescente. Então, está aqui a alternativa correta, a alternativa D. Por quê? A água pura vai entrar em ebulição mais rápido que a solução 2, que tem 0,2 mol de glicose, que essa solução 2 vai evaporar mais rápido que a solução 3, que tem 0,4 mol de glicose. Porque quanto maior a concentração, que no caso aqui nós estamos utilizando glicose, quanto maior for essa concentração dispersa no solvente, maior será a temperatura de ebulição. Certo? Nós estamos usando aqui o soluto como o solvente, porque aqui foi dado solvente, mas pode ser qualquer soluto não volátil, o açúcar, o sal, mas no caso aqui foi o açúcar. Tá ok, gente? Espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida, eu estou aqui para tirar para vocês. Só me chamar no privado, ok? Tchau, tchau e até a próxima aula.